pela Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação: Rosimeire Salles. Olá, querido ouvinte da Rádio NCI. Estamos aqui mais um sábado, trazendo informações, esclarecimento, informações das obras que são publicadas aqui pelos nossos autores convidados. Hoje, a obra é Princípio da Laicidade na Ordem Jurídica Democrática. O autor é o Hugo Spínola. Ele já esteve conosco, porque ele também é autor da obra Tolerância. Então, se você quiser assistir o vídeo, entre no canal do YouTube, Entre Livros Tolerância, você vai achar lá, né? A outra obra do autor. Ele também é graduado, então, em Direito, especialista, com especialização em Direito Penal e Criminologia, Ciências Jurídicas e Ciências das Religiões. É mestre em Ciências das Religiões e doutor em Ciências Jurídicas Públicas em Portugal, não é isso? Olha, Isso. Hugo, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa, sempre, aprendendo aí com você. E hoje vamos entender como é que é esse princípio da laicidade, porque você é mestre, especialista e mestre em Ciências das Religiões, então quem mais entende sobre esse assunto, né? E aí eu queria que você começasse, então, a gente pode começar pelo título, tá? O que seria princípio da laicidade? Olá, Rose. Um alô especial também para o seu público. É um prazer estar por aqui novamente. Uma nova oportunidade para que a gente possa debater temas importantes para a sociedade, para a democracia, para os direitos humanos, para também a autodeterminação das pessoas. Então, a laicidade. É interessante eu fazer inicialmente um pequeno paralelo entre a laicidade e a tolerância, porque laicidade e tolerância, apesar de se relacionarem, elas atuam em dimensões diferentes. A tolerância, ela é algo que tem relação com o individual, ela tem relação com a moral e a ética, de modo individual, comportamental. A tolerância se dá nas relações entre pessoas, seres humanos. A laicidade, por sua vez, ela está numa dimensão política. A laicidade, ela tem uma relação com o contexto de uma sociedade, com o contexto de um Estado, com o contexto de uma nação. Então, assim, a gente pode dizer, por exemplo, que eu sou tolerante com algo. E a gente pode dizer também que o Estado tal é ou não laico. Então, elas atuam em contextos e dimensões bem diferentes. Então, o que seria a laicidade? Dentro dessa ideia, que a laicidade ela está na dimensão política, uma dimensão grupal, social, também tem relações intersubjetivas, mas são relações que se dão no nível de uma comunidade, de uma sociedade. Ela é um princípio político, não é? Como eu já falei aqui, mas que tem uma base jurídica que é responsável pela separação entre Estado e instituições religiosas. Portanto, a laicidade, ela determina que o Estado esteja separado das instituições religiosas. E daí ela dá algumas diretrizes para o Estado. Primeiro, não interferir nas instituições religiosas, não interferir nas religiões. E, numa segunda diretriz, é que o Estado ele deve tratar os cidadãos de maneira comum, sem
qualquer privilégio ou qualquer discriminação de cunho religioso ou arreligioso. Em sendo assim, só concluindo, o que é a laicidade, é importante destacar que a laicidade, ela objetiva, ao fazer com que o Estado esteja separado da religião, ela objetiva proporcionar aos cidadãos, às pessoas, aquela garantia que é fundamental, está dentro dos direitos fundamentais, que é fundamental da liberdade de consciência, da liberdade de pensamento, da liberdade de escolher ou não religião, e da liberdade de se autodeterminar dentro dessa vou colocar novamente a palavra dimensão, dessa dimensão espiritual ou religiosa. E aí você começa lá falando das facetas da laicidade, da secularização. Significa que a gente já vem lidando com esse tema há séculos, né? Como é que é? Por questão histórica aí, passa para a gente. Sim. É importante a gente destacar que a laicidade ela é algo relativamente recente na história da humanidade. Porque a religião ela sempre foi utilizada ao longo da história, Rose, como um instrumento, eu diria até mais do que um instrumento, como uma legitimação da ideia de detenção do poder divino por parte do poder político. Então, essa relação entre religião e estados, ao longo da história da humanidade, é uma relação que houve de subordinação, muitas vezes da religião ao Estado e às vezes do Estado à religião, mas que dentro dessa umbilicação, dessa junção entre os dois, dava para o político o poder de passar para a população a ideia de que ele estava assentado na palavra de Deus, ou que ele detinha o poder de falar algo inspirado por Deus. Ou seja, a religião ela se via como instrumento de persuasão do político em relação ao povo, né? Então, isso vem ao longo dos anos na história da humanidade. Quem traz algumas críticas em relação a isso, críticas entre aspas, né? Porque ele trouxe essa ideia para o príncipe, foi Maquiavel, justamente no capítulo 18 do livro O Príncipe, que ele fala que o governante ele necessita, mais do que de qualidade moral, ele necessita da religião para que ele tenha essa transcendência das suas leis em relação ao povo. Ou seja, que as leis que ele estivesse emanando representava leis vindas de Deus ou de alguém que tinha um contato com Deus. Então, a religião muitas vezes servia como esse instrumento, né, de apoio ao político. Ao longo da história, isso vinha ocorrendo, não é? E aos poucos foi surgindo, através de alguns filósofos, já no Renascimento. Interessante que esse início da separação entre Estado e religião, ele começa por conta das consequências das guerras de religião na Europa. Um dos primeiros filósofos a trazer essa ideia, dessa necessidade de separação
entre Estado e religião foi Locke. John Locke, ele fugiu da Inglaterra por perseguição religiosa e foi para os Países Baixos. E lá ele escreveu algumas cartas, epístolas. E uma delas, chamada Epístola sobre a Tolerância, ele traz essa necessidade de se separar a sociedade civil da sociedade religiosa, o Estado da religião, para que não houvesse perseguições, claro, né, que ele vinha sofrendo, e para que não houvesse também conversões forçadas. Então, o germe, o início da laicidade, ou seja, do poder de uma maneira geral, indo para o povo e não indo para o Theos, para o Deus, ela nasce como uma maneira de aplacar essa ligação, vou chamar de patológica, porque não é? O Estado ele era um instrumento de perseguição religiosa, e assim ele veio, não só com Locke, mas com muitos outros filósofos depois, e chegando ao cume na Revolução Francesa, quando Victor Hugo ele proclamou na Assembleia Constituinte a necessidade do ensino não mais ser um ensino religioso, e sim ser um ensino laico, um ensino em que não houvesse ali, dentro do ensino, elementos elementos, deixa eu encontrar aqui a palavra correta, elementos de catequese. Então, as pessoas poderiam ter acesso ao ensino sem precisar se catetizarem, serem catetizadas pela religião. Agora, Hugo, você está falando desse histórico que tem mais relação com o contexto europeu, né? Isso. E com o cristianismo. Também. Né? Agora, essa realidade também, a gente pode dizer assim, entender que ela acontece, por exemplo, no mundo árabe, ou em Ásia, ou como é que é assim, oriental, como é que é essa relação Estado-religião em outros âmbitos fora da Europa? Ótimo. Aqui a gente precisa trazer um outro conceito, que é o de secularização. A secularização, ela não é laicidade, muito embora alguns autores utilizem o termo secularisme, em inglês, como se fosse laicité. Nossa, eu já achei que era de séculos, por isso que eu até fiz aqui a primeira. Achava de secularização de séculos. É outra coisa. São conceitos que eu trago no meu livro, a distinção entre eles. E dentro do doutorado, eu trouxe essa distinção entre laicidade e secularização. Isso chamou bem a atenção à banca e aos professores que me orientaram. Eu tive um professor Giuseppe Tosi, que era um italiano, e que era meu orientador, e tive um co-orientador, professor Bacelar, que era um português. Eles gostaram, acharam como uma das principais contribuições da minha tese essa separação entre esses termos, essa distinção. A laicidade, como eu falei, ela é um princípio jurídico político, que traz a diretriz de separar Estado de religião e de neutralidade entre Estado e religião. Okay. A secularização é um fenômeno que ocorre nos países cristãos. É um fenômeno de distanciamento entre o poder religioso e o século, o poder temporal. É o fenômeno que mostra que as pessoas, na sociedade cristã,
novamente, né, europeia, cristã, principalmente no norte da Europa, estão cada vez mais se distanciando do poder religioso. Então, elas estão ficando, elas estão trazendo em si, com esse distanciamento, uma independência em matéria religiosa. É claro que nós vivemos numa sociedade plural, não é? A nossa aqui. Assim como nos Estados Unidos. Nós temos no Brasil pessoas de várias religiões e pessoas que não têm religião também, né? Então, esse fenômeno de pluralização no contexto religioso, ele é um produto também do secularismo. As pessoas estão tendo uma maior liberdade em relação às suas escolhas em matéria religiosa. Só para te dar um exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra é um país que não é um Estado laico, porque a rainha, e agora o rei, não é? Agora trocou o rei, ele é o chefe da religião anglicana. Então, não há uma separação na Inglaterra entre Estado e religião. A religião pertence ao Estado. Então, não é um Estado laico. Mas as pessoas na Inglaterra estão cada vez mais deixando de serem religiosas. Elas estão se distanciando da igreja. Portugal, por outro lado, é um Estado, sob o ponto de vista jurídico, laico. Traz na sua Constituição essa separação, assim como o Brasil também traz. Só que as pessoas em Portugal, elas são muito mais religiosas do que na Inglaterra. Note que secularização é diferente de laicidade. A secularização, ela está muito mais presente na Inglaterra do que em Portugal. Entendi. Muito embora a Inglaterra não seja um país laico, né? Então, fazendo essa distinção, a gente vai ter no planeta países que não são laicos, não são estados laicos, principalmente os estados que são regidos por leis que são influenciados por religiões. Esses estados, normalmente, têm uma religião que prevalece, muitas vezes pode ser até crime pregar outras religiões. Então, são estados que não são laicos e também não são seculares. São estados em que há um índice grande de religiosidade, de pessoas que frequentam a religião oficial. E aí a gente pode trazer, de uma maneira mais clara, os estados muçulmanos ou os estados que têm o islamismo como uma religião oficial e que, muitas vezes, as suas leis elas são baseadas nos textos religiosos. Isso ao longo do planeta, não é? Nós vamos ter estados que possuem, que são estados laicos, sob o ponto de vista jurídico, trazem esse princípio no seu ordenamento jurídico, na sua Constituição, mas que as pessoas, sua sociedade, ela não tem um grau de secularização avançado, então, muito embora sejam laicos, e nós vamos ter estados que são laicos e que a secularização ela é mais avançada, que hoje no planeta é uma minoria. E nós vamos ter casos também como a Inglaterra, estados não laicos, mas que há um grau de secularização avançado. Então, muito embora, quando a gente fala em laicidade, Rose, existem graus de laicidade. Então, se a gente for colocar extremos, né, da laicidade, a França hoje seria o país com maior grau de laicidade. Ou seja, o ordenamento jurídico francês, ele traz essa separação de maneira mais absoluta, restringindo que haja manifestação religiosa no espaço público laico.
na escola, por exemplo, proibindo até o uso de vestimentas ou de símbolos religiosos pelos alunos na escola. Essa é a laicidade mais extrema, né, que nós temos hoje no planeta. Se você pode fazer um contraponto, por exemplo, com o Brasil, que também é laico, assim como a França, mas que não traz essa proibição, né? Os alunos podem ir para uma escola pública usando véu ou usando um símbolo religioso. E, note, muito embora o Brasil seja laico, nós temos no Supremo Tribunal Federal, no STF, no plenário do tribunal, um crucifixo. Sim. Portanto, a gente tem estados que são laicos de uma maneira mais plena, como a França, e tem outros que não são tão laicos assim. Eu enquadro o Brasil numa posição de semi-laicidade. E a gente pode aprofundar isso no próximo bloco? A gente vai abrir aqui um espaço para os nossos comerciais, mas, gente, é rapidinho, nós já estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje falando sobre o princípio da laicidade na ordem jurídica democrática, com o autor Hugo Spínola, que estava falando para a gente sobre a laicidade, sobre o Estado laico brasileiro, né, Hugo? Com um crucifixo. Sim, sim. Nós tivemos, Rose, um decréscimo da qualidade da nossa laicidade no Brasil. Com a proclamação da República, nesse período histórico da Primeira República, principalmente por conta da influência de Rui Barbosa, o Brasil teve uma laicidade plena. Ele extinguiu com o regime que havia de padroado, em que o Estado financiava a religião oficial, a religião católica, o catolicismo, e separou de uma maneira bastante contundente Estado de religião. Isso no início da Primeira República. Só que, ao longo da história, o Brasil, o Estado brasileiro, foi tendo uma aproximação cada vez mais forte com a religião, principalmente a religião mais católica, exatamente. Chegando ao ponto de, em 1997, salvo engano, assinar uma concordata com a Santa Sé, com a instituição jurídica da Igreja Católica. Ora, eu entendo, não é? E eu estudei essa concordata logo quando ela foi lançada, e depois de estudá-la, foi solicitado pela universidade que eu transformasse esse estudo em um livro. Foi meu primeiro livro. Acordo Brasil-Santa Sé, uma análise jurídica. E nesse você tem mais um livro? Tenho mais um livro. Então, nós vamos gravar mais uma entrevista com você. Esse é só sobre o Acordo Brasil-Santa Sé. É bem interessante, porque eu mostro lá que, na minha opinião, tá, esse acordo do Brasil com a Santa Sé, ele está eivado de inconstitucionalidade. Ele é um acordo que viola a nossa Constituição Federal em vários pontos. E aí eu trago lá no livro, explico por quê, não é? E foi, assim, polêmico, porque na época ninguém falava na inconstitucionalidade do Acordo Brasil-Santa Sé. E eu trouxe essa minha opinião. Mas, com um pouco tempo depois, a Procuradoria da República entrou no STF
com a ação declaratória de inconstitucionalidade em relação a esse acordo. Mas, Hugo, exatamente o que continha como é que é o nome? Acordo ou concordata. Em Portugal chama-se concordata. No Brasil... Essa concordata, o teor dela era exatamente o quê? A concordata, ela disciplina vários campos da sociedade. Ela vai desde as relações entre a igreja e os seus funcionários, não é? Dizendo que não são relações trabalhistas. Ora, a gente tem uma lei, não é? A gente tem uma CLT. E como é que a concordata ou acordo pode dizer? Ela pode prevalecer em relação à CLT. Como também os títulos das instituições católicas, as instituições de ensino católico. A igreja ela tem várias instituições de ensino. São colégios e universidades que dão cursos de teologia. Então, disciplina isso também. Disciplina o ensino religioso nas escolas brasileiras, nas escolas públicas. Imagine, né? Ela traz a visão católica em relação a vários campos da nossa sociedade. E eu acho, na minha opinião, né, isso foi uma violação à Constituição. Lá eu explico quais são os princípios constitucionais que eu entendo que foram violados por essa concordata. Eu estudei só 2 anos da minha vida escolar e universitária, só 2 anos fora de instituição religiosa. As escolas que eu participei eram religiosas, a minha faculdade era católica. Então, eu ouço você, então, assim, a gente tinha a disciplina teologia na faculdade. E era obrigatório fazer, entendeu? Então, assim, sim, essa é uma realidade, né? Isso entra também no âmbito das isenções que as instituições religiosas têm de pagar determinados tributos para o governo. Entra nisso também? Sim. Eu também, nesse livro aqui sobre laicidade, eu trago uma análise em relação a essa imunidade dos templos religiosos. E eu chego a mostrar justamente que a maneira como essa imunidade ela é praticada hoje pelas igrejas, ela extrapola a diretriz constitucional da imunidade. Ou seja, ela vai além. A imunidade, ela tem um limite. A imunidade constitucional aos templos religiosos está na Constituição. Ela tem um limite, que é permitir que os templos tenham liberdade religiosa, que os templos possam funcionar. Só que, na prática, a imunidade está funcionando como algo que vai além desse limite. Só para te dar um exemplo, né? Digamos que uma igreja, para funcionar, ela precise de um orçamento mensal de X. Então, para exercer sua liberdade religiosa, bastaria aquele X. Digamos que essa igreja ela arrecade 10X. Esses 9X a mais, ele não é tributado. Quando a imunidade ela tem um objetivo, ela tem um foco, que é permitir que a igreja funcione. No meu entendimento, os 9X a mais deveria ser tributado, porque o X já é suficiente para a igreja funcionar, que é o que a Constituição quer, não embaraçar o funcionamento da igreja. Compreendeu? Sim, e fora o fato de que quem realmente constrói e banca são os fiéis, né? Sim. A gente vê as igrejas que nunca acabam de ser nunca ficam prontas, né? Porque tem sempre obra, quem está bancando. Olha, a gente tem uma notícia que eu vi hoje.
pastores brasileiros estão no rol dos mais ricos do mundo. Pois é. Então, assim, não deveria ser tributado, não é? As igrejas, em relação... É claro que existem igrejas pequenas também, que arrecadam pouco, não é? Uhum. Mas as igrejas que extrapolam o orçamento necessário para funcionar, esse a mais, no meu entendimento, deveria ser tributado. Em relação ao que você falou, né? A gente aqui convém traçar uma diferenciação. Existe a escola pública e a escola que é patrocinada por uma igreja, a escola religiosa, não é? Sim. Na escola religiosa, o pai coloca o filho lá sabendo que lá há disciplinas ou conteúdos de catequese. Sim. E às vezes até optam por isso porque vincula a religião com uma formação de caráter moral, com princípios e valores, né? Sim. Eu vi muito isso. Não que os pais sejam religiosos, mas ali dá um direcionamento para o filho que vai para um lado, digamos, do bem, né? Exatamente, sim. Mas na escola pública, é preciso que esse espaço público, dentro de uma sociedade que é formada por um Estado laico, é preciso que haja um ensino que não direcione os alunos para determinada religião. Sim. Porque se isso ocorre, nós poderemos ferir sensibilidades. Ou seja, quem não possui aquela religião ou não tem a religião nenhuma, de certa maneira vai se sentir ou ofendido ou perseguido. Se uma instituição de ensino público oferecer uma catequese ou um ensino religioso. Mas eu entendo que é preciso que, mesmo numa escola pública, exista algum campo de diálogo, algum campo de análise sobre as religiões. Ou seja, uma educação que traga reflexão nas pessoas, nos alunos, não é? Sobre a influência da religião na sociedade, quais são os fundamentos das religiões, quais são os costumes, quais são os valores que a religião coloca na sociedade. De uma maneira interdisciplinar, claro, não é? E sempre através de atividades que possam estimular o diálogo, o respeito. Por quê? Porque essa, digamos, educação que entenda o papel da religião na sociedade é importante para que todas as pessoas possam entender o que são as religiões e quais são seus valores, suas consequências perante a sociedade. Eu acho que isso é importante, essa consciência. Até para que a pessoa possa, se quiser, escolher ou não uma religião dentre as que existem. Muito bem. E aí, vamos voltar então, que a gente está no Brasil, né? A gente tá... E você tem aqui um capítulo inteiro falando, né, sobre a questão do Brasil, né? Do contexto do Brasil. Mas acho que a gente esgotou essa parte, né? Tem mais alguma coisa para a gente falar sobre isso? Bom, eu acho que convém destacar, né, que o respeito à laicidade, ela traz ou ela garante a autodeterminação individual, para que a pessoa ela possa fazer, como eu falei, suas escolhas, né? E que a pessoa também possa ter uma liberdade de consciência. Cabe destacar também aqui, Rose, que eu não sei se você tem lido sobre as novas descobertas da neurociência,
sobre uma área do cérebro em que essa área dentro do cérebro, ela estimula eu vou colocar aqui a palavra que é mais usada, não é, na sociedade, a espiritualidade. Sim, Mas sim, também pode falar também, estimula o desenvolvimento do parapsiquismo, porque a neurociência começa a perceber que, a perceber que existe no nosso cérebro, né, estruturas que podem nos levar a um olhar ou a um desenvolvimento de um olhar que vai além do materialismo, que extrapola com o que apenas nós vemos, e que o nosso cérebro ele está preparado para ter experiências que, de uma maneira geral, são faladas como experiências religiosas ou espirituais. Então, diante dessa situação, a laicidade ela é um instrumento para permitir com que a pessoa possa exercer essa sua dimensão espiritual, que também pode ser chamada de religiosa, ou parapsíquica, ou extrafísica, que vai além do sentido físico, da maneira como ela quiser, da maneira como ela entender que deve exercê-la, participando ou não de alguma religião. Isso, Rose, já era estudado por alguns pesquisadores, né? Existe um filósofo romeno chamado Mircea Eliade. Ele traz um livro de história das religiões e que ele fala que o homem ele tem dentro dele essa dimensão que ele chama de religiosa, mas que na verdade é uma dimensão espiritual e que ele pode exercê-la ou não, mas que ele vem preparado para ter essa experiência extrasensorial. E trazendo isso para a laicidade, né? Ou para os dias de hoje. É muito importante que a gente crie na sociedade, e a laicidade ele possui esse papel, né? De sociabilizar e de democratizar o espaço público para que as pessoas possam ter ou não religião e exercer essa sua, digamos, espiritualidade laica, ou seja, essa sua capacidade extrasensorial de experimentar situações que podem levar ela a entender que não existe apenas o que está aqui materialmente visto. Isso é importante porque a gente tem todo um estudo aí da conscienciologia, né, que tem, inclusive, pesquisas sobre o fenômeno da projeção, que o professor Valdo fez, milhares de referências bibliográficas, né, ao longo da história da humanidade, mostrando que o ser humano atua não só com o corpo físico, existe uma interação com outras dimensões. E quando você vê que isso pelo estudo, né, isso é uma realidade, você elimina a necessidade de você acreditar em alguma coisa, porque você vivencia a experiência. Então, eu acho que a tendência e o caminho, na medida que as pessoas vão tendo mais autoconscientização de quem é na realidade, né, atuando dentro e fora do corpo, tendo mais parapsiquismo lúcido, interagindo aí com as consciências que não estão mais com esse corpo, sentindo o padrão das energias. Isso vai fazer com que a própria pessoa vai vivenciar essa espiritualidade que já está lá no cérebro, não é isso? E Sim. Vai eliminando a necessidade de você de ter uma religião para poder, digamos assim, se respaldar daqueles fenômenos que não se tem explicação,
ou dos milagres, ou, né, das sabedorias que já estão ultrapassadas. Então, assim, Podendo, o inclusive, futuro vai ser a laicidade de fato, não é? isso, podendo, inclusive, estudar esses fenômenos de maneira científica, Isso. sem dogmas ou sem verdades absolutas, não é? E aí sim elimina do Estado totalmente, né, essa vinculação aí com as religiões, né? Agora, essa possibilidade, abrir essa possibilidade para as pessoas, para os cidadãos, isso só é possível, como nós falamos aqui, através desse processo de secularização, que torna a pessoa mais autônoma em relação às religiões. Imagine, na Idade Média, você não poderia sequer contradizer os dogmas religiosos da igreja. Imagine você não ter crença, você ser ateu ou não concordar com determinadas crenças. Não podia, não é? Então, a secularização, ela proporciona isso. E a laicidade, ela legitima, por conta do Estado, que a religião predominante, né, sempre ela não ordene o que eu devo fazer com a minha vida. Porque se o Estado não é laico, Rose, os dogmas religiosos, eles podem entrar, inclusive, nas leis desse Estado. Imagine, né? Ainda bem que a gente vive num Estado que, muito embora eu tenha classificado como semi-laicidade, mas não é um Estado religioso, não é um Estado clerical. Tem tolerância, né? Olha, Hugo, a gente vai agora também chamar aí de novo os nossos patrocinadores, mas a gente volta a conversar sobre isso daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Ok. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Nós estamos aqui num papo muito gostoso com o Hugo Espínola sobre o princípio da laicidade na ordem jurídica democrática. Esse título aqui, olha, Ordem Jurídica Democrática, a gente já fica assim, né? Você vê, o conteúdo não é tão complexo quanto o título, né, Hugo? Olha, a laicidade, Rose, ele é um princípio fundamental ao Estado de Direito. Tá. Não há Estado de Direito sem laicidade. Perfeito. Agora, vamos lá. Eu fiquei curiosa aqui que você tem um subtítulo, né, dentro do capítulo aqui da separação Estado e Igreja, que você coloca da excomunhão do bispo de Maura. Maura, sim. O que aconteceu com esse bispo? Olha, esse fato... Eu fiz alguns estudos em relação a esse episódio, não é? É um fato histórico que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1944, durante o governo do Marechal Dutra. O Marechal Dutra, ele vem depois de Getúlio Vargas. Na verdade, foi no início do Getúlio Vargas e entrou também no governo do Dutra. O presidente Dutra, ele era bastante religioso e, inclusive, a esposa dele, ela era uma carola de igreja, né? Chamava Dona... Tinha um apelidozinho assim que ela tinha, né? Então, para você ver como havia uma aproximação do presidente, da figura do presidente, com a Igreja Católica, né? E o que é que aconteceu? Existia um bispo brasileiro, ele foi excomungado, ele foi colocado fora da igreja, porque ele tinha algumas ideias que foram entendidas dentro da igreja como subversivas. Ele negou
negou-se, na verdade, a se submeter à hierarquia papal lá de Roma. Ele disse, olha, dentro da igreja não deveria haver hierarquia. Cada bispo, dentro da sua igreja, deveria dizer as suas regras, né? E o que aconteceu é que ele foi excomungado. E depois que ele foi excomungado, ele lançou um manifesto chamado Igreja Livre no Estado Livre, fundando uma igreja brasileira. Ele fundou, em 1945, a Igreja Católica Apostólica Brasileira. E essa igreja, ela utilizava a língua vernácula. Na época, as missas eram em latim. E ele começou nas missas dele, né, do bispo de Maura, ele começou a rezá-las, fazer as missas em português, na língua vernácula. Na época, os padres ficavam de costas para o público, ele ficava de frente, e ele usava vestes com cores da bandeira brasileira. Então, era uma igreja... Era um revolucionário. Ele foi um revolucionário. Exatamente. Chegou a ser preso, ele foi preso. E o que aconteceu? A Igreja Católica entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra a Igreja Brasileira, dizendo que a Igreja Brasileira, a igreja fundada por esse bispo de Maura, havia copiado os seus cultos, o seu fundamento religioso, né, da Igreja Católica, e por isso ela deveria ser fechada. Olha só, uma situação dessa, que não tem, assim, a meu ver, o Estado não era para se meter, não tem nada a ver com o Estado, até porque cismas religiosos ocorrem e a própria Igreja Anglicana, as igrejas evangélicas, de uma maneira geral, surgiram de um cisma da Igreja Católica, tem a Igreja Ortodoxa, né? Sim. Mas o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal acatou o pedido da Igreja Católica Apostólica Romana e mandou fechar a Igreja Brasileira, do Bispo de Maura. Aí eu faço uma análise das decisões, dos votos de cada um dos ministros do Supremo, e dentre esses ministros, você vê, os votos dele eram baseados, sobretudo, em preceitos religiosos. Imagine uma decisão judicial com base em preceitos religiosos. Só teve um dos votos, uma das decisões dos vários ministros, que foi contra o pedido da Igreja Católica Apostólica Romana e dizendo que, ora, que não existia direito à propriedade intelectual da Igreja Católica em relação à missa. Isso não estava registrado como direito intelectual em lugar nenhum, e que a Igreja brasileira poderia funcionar da maneira como ela bem entendesse. Só um dos ministros entendeu assim. E aí eu faço uma análise para mostrar que muitas decisões judiciais podem ser influenciadas por preceitos religiosos, preceitos que estão em religiões, e que no Estado laico isso não deveria jamais acontecer. Porque um preceito religioso, ele não pode ser direcionado para todos. Nós vivemos numa sociedade plural, então, e numa sociedade laica. Nós não podemos criar leis com base em preceitos religiosos. E uma decisão judicial, ela, ao fim e ao cabo, seria uma lei para aquele caso em concreto, não é? Então, eu mostro o erro do Supremo Tribunal Federal em relação a esse conflito da Igreja Católica com a Igreja Brasileira. Agora, querendo ou não, ele fez escola, né? Porque as missas ocorrem em português, os padres de frente para o público. Então, assim, ele deixou, querendo ou não,
Sim, ele permitia, dentro da igreja brasileira, que os padres casassem. Tinha certas diferenças para a igreja da época. Mas Estava mesmo muito a apostólica romana, hoje, né, hoje mudou. Ninguém mais reza a missa em latim. Já pelo menos algumas décadas, né? Agora, o padre na igreja dele podia casar, na igreja brasileira. Pois é. É interessante isso. Aí, mas assim, que fim levou ele? Como? Aí ele não pôde mais fazer nada, né? Mundo religioso para para ele. O que ele. aconteceu? A igreja que tinha do Rio de Janeiro, não é? Ela começou a ter uma grande participação popular, ela teve que ser fechada e ela foi quase que sufocada. Mas ainda hoje sobrevive. Ainda existem templos da igreja brasileira, tá? E eu, quando fui fazer essa pesquisa, eu cheguei a visitar um desses templos da igreja brasileira aí na cidade de Recife. E ela tem o mesmo formato da Igreja Católica? Não, é uma casa comum, não tem... A suntuosidade? Não, é bem diferente. E o padre, ele é casado, ele pode ter... ele trabalha, não é? Ele não é ali padre o tempo todo. Ele tem sua profissão e está lá como padre também. E eles são bem participativos em relação à sociedade. Eles ajudam bastante a comunidade em que eles estão presentes. Bom, Hugo, a gente tem ainda 5 minutinhos aí do nosso tempo. Eu queria ver assim, se faltou alguma coisa que você acha importante da gente passar aí para o nosso ouvinte, para o nosso internauta sobre esse assunto. Eu poderia falar um pouco sobre um discurso que Barack Obama ele fez na época ele era presidente dos Estados Unidos, não é? Em uma igreja. Ele foi discursar numa igreja e ele fez esse discurso lá. Que tal? Pode falar, vamos lá. Agora já me deu curiosidade. Uhum. Então, ele fala um pouco sobre laicidade. Ele, quando foi nessa igreja, ele falou, olha, nós vivemos numa sociedade plural, numa sociedade que tem um nível de diversificação alto. Portanto, se a gente não tem laicidade, a gente tem grandes riscos de ter sectarismos, de ter perseguições nessa sociedade. E ele trouxe também, nesse discurso, a ideia de que, por mais que os Estados Unidos eles foram, né, uma nação cristã, ele diz nesse discurso que ele entende que os Estados Unidos não é mais uma nação cristã. Por quê? Porque os Estados Unidos é uma nação, não é mais uma nação cristã, ou não somente cristã, né? Corrigindo um pouco. É um país, é uma nação que também tem comunidades judaicas, comunidades ou nação também é muçulmana, budista, hindu, descrentes, inclusive ele traz esse termo, não é? Dos descrentes. Então, não dá para se pautar mais na ideia de que os Estados Unidos é uma nação cristã ou somente cristã, não é? Agora, interessante, ele diz, mesmo que a sociedade americana tivesse apenas cristãos, olha só que interessante e que sabedoria a meu ver, não é? Ele diz, por mais que se tivesse expulsado todos os não cristãos dos Estados Unidos, veja, poderia
o cristianismo ser ensinado nas escolas? Ele pergunta, né? Poderia o cristianismo ser ensinado nas escolas públicas? Ele diz que não, porque, na verdade, e aí ele traz, né? Existe cristianismos, ou existe diversidade de direcionamentos até dentro do cristianismo, né? E ele traz algumas exemplos, né? Ele diz, olha, imagine se nós fôssemos levar a Bíblia para as escolas, né? Ou a Bíblia para enfatizar as nossas políticas públicas. Qual seria essa Bíblia? Seria o Levítico, ele diz, porque lá no Levítico existe menções de que a escravidão é aceitável. Eles dizem, você vai levar o Levítico para a escola? Vai ensinar que a escravidão é aceitável? Né? Ele diz, também no Levítico tem que comer camarão é uma abominação, é um pecado. Você vai levar isso para a escola? Então, é interessante que ele traz a reflexão que a Bíblia tem fundamentos positivos e fundamentos que não são positivos, né? Ele diz, vou levar o quê? O Deuteronômio, porque lá no Deuteronômio tem dizendo que se o filho se desviar da fé, ele vai ser apedrejado. A gente vai ensinar isso na escola? Ele está dizendo. Ele diz, né? Diz, não, não pode. A gente precisa, no âmbito público, na escola pública, nos pautar por preceitos que ultrapassem uma fé, por preceitos que tenham por base o elo comum que a gente tem em toda a humanidade e que não estejam presentes apenas numa fé. Então, eu acho que esse discurso dele foi muito corajoso e ele mostra a importância da laicidade na escola e da laicidade na sociedade, nas leis. Muito bem, então, olha, Hugo, a gente agradece aí, né? Muito agradável o programa, muito instrutivo. A gente aprendeu bastante hoje com você. Olha, a gente espera, então, né, pela próxima entrevista, com esse seu livro aí, que foi o primeiro. Olha, a gente espera também você no próximo sábado aqui acompanhando os programas Entre Livros. Tchau, tchau, pessoal. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosimeire Salles, aqui na RCI.